O Japão inexplicável. Por que mulheres de elite japonesas abandonam o país por homens brasileiros? O governo japonês convocou uma reunião de emergência sem precedentes. O êxodo de mulheres do país ganhava velocidade. Se a situação continuasse assim, metade do Japão poderia desaparecer. Mulheres japonesas de alto escalão estavam escolhendo se casar com homens brasileiros e abandonar o Japão, uma a uma. Uma produtora de televisão japonesa embarcou em um avião com destino ao Rio de Janeiro para desvendar a verdade por trás dessa tendência chocante. Honestamente, não entendo, ela disse. É realmente tão diferente assim? Quando o vídeo que ela mesma filmou e vivenciou durante uma semana no Rio de Janeiro foi ao ar, abalou todo o arquipélago japonês. Em apenas 3 dias, as visualizações ultrapassaram os 50 milhões. E os comentários de mulheres japonesas inundaram a internet de forma avassaladora. Agora entendo. Preciso ir ao Brasil imediatamente. Qual seria a surpreendente verdade que ela descobriu no Brasil? Revelaremos a vocês agora. Em minhas mãos, tenho a lista de mulheres japonesas que se casaram com homens brasileiros e se mudaram para o Rio de Janeiro. Meu nome é Noriko, sou jornalista cultural e trabalho há 9 anos, tendo passado por inúmeras experiências. Recebi uma ordem do senhor Okada, o editor-chefe, para investigar a história dessas pobres mulheres que teriam sido doutrinadas pela onda brasileira. Enquanto examinava a lista, meus olhos pararam em um ponto, friamente. Uma médica da Universidade de Tóquio, uma advogada da Universidade Keio, uma roteirista da Universidade Waseda, as mulheres mais inteligentes e perspicazes, o topo de 1% da elite japonesa, totalizando 1.176 pessoas. Naquele instante, meu coração começou a bater descontroladamente. Por que esse grupo de mulheres, que seria o mais difícil de cair em armadilhas de marketing da indústria do entretenimento brasileiro, voluntariamente abandonava sua terra natal e comprava uma passagem só de ida para o Brasil? Na verdade, quando recebi este tópico do Sr. Okada pela primeira vez, pensei que fosse apenas uma fofoca leve, adequada para uma pequena coluna na página de fofocas do jornal. Imaginei que fosse por causa da influência da cultura brasileira, que já dura quase 20 anos. Pensei que reuniria casos de mulheres obcecadas por dramas brasileiros, que se iludiram com a imagem de homens brasileiros e se casaram impulsivamente, apenas para se arrependerem depois, e escreveriam um artigo para alertar as mulheres japonesas. Mas assim que abri o arquivo e comecei a pesquisar, notei algo incomum. A taxa de divórcio de mulheres japonesas casadas com homens brasileiros era estranhamente baixa. Se elas se casassem impulsivamente, doutrinadas, a taxa de divórcio deveria ser normalmente alta. No entanto, os especialistas que entrevistei durante a reportagem disseram que a relação desses casais era mais estável do que a de casais da mesma nacionalidade. Além disso, uma pesquisa com mulheres japonesas que se mudaram para o Brasil através do casamento revelou que 94,4% delas responderam estar satisfeitas com sua vida atual, sendo que 36,8% estavam muito satisfeitas e 57,6% satisfeitas. Apenas 2% responderam estar insatisfeitas. Isso é muito estranho. Pessoas doutrinadas não deveriam ter um nível de satisfação tão alto. Franze a testa diante da tela do computador. Ou esta pesquisa era tendenciosa, ou a amostra era muito pequena. Meu instinto de jornalista começou a funcionar. Havia algo escondido, e eu precisava encontrá-lo. Examinei a lista incansavelmente até encontrar os dados de suas formações acadêmicas que mencionei no início. Mulheres formadas nas melhores universidades do Japão estavam alinhadas nessa lista. Espere, pensei. Não é estranho? Se fosse doutrinação, por que as mulheres mais inteligentes do Japão cairiam na armadilha? Pessoas inteligentes não deveriam ser enganadas facilmente, certo? Corri imediatamente para o editor-chefe. Sr. Okada, esta notícia não é apenas uma fofoca leve. Precisamos ir mais a fundo. Ir mais a fundo no quê? É apenas uma história de mulheres que caíram no marketing da cultura brasileira, não é? Não, Sr. Okada. Há um grupo de mulheres altamente educadas que estão saindo do país continuamente.
Isso pode não ser apenas um problema da onda brasileira do entretenimento. O editor-chefe empurrou os óculos para cima e olhou para mim. Então, o que é? É o que preciso descobrir, Sr. Okada. Ele pensou por um momento e acenou com a cabeça. Tudo bem, vá fazer a reportagem lá, mas traga a verdade. A verdade que pode alertar as mulheres japonesas. Alertar, sim. Naquele momento, eu ainda pensava que essa era a minha missão. Expor a verdade das mulheres japonesas enganadas, desvendar a verdade escondida por trás das palavras doces dos homens brasileiros. Essa era a direção clara do meu artigo. Mas essa direção mudou completamente em menos de uma semana. Antes de tudo, devo dizer uma coisa. Entre os muitos nomes, um me fez quase prender a respiração. Fujiwara Shio, uma mulher que se formou com as melhores notas na Faculdade de Economia da Universidade de Tóquio e trabalhou na sede do Banco Mizuho. Ela era a mulher mais racional e fria que eu conhecia, e também minha melhor amiga há 15 anos. O nome dela estava no meio da lista de mulheres que se casaram com homens brasileiros e se mudaram para o Rio de Janeiro. Naquela noite, liguei para Shio. Na verdade, havíamos nos afastado bastante. Éramos inseparáveis por 15 anos desde a universidade, mas em algum momento, Shio começou a responder minhas mensagens mais devagar, até que finalmente perdemos o contato. Pensei que ela estivesse ocupada, o que é natural para quem trabalha na sede do Banco Mizuho. Mas ela não estava apenas ocupada. Ela estava no Rio de Janeiro. Noriko, há quanto tempo não conversamos? Aconteceu alguma coisa? A voz de Shio era clara e animada, não o tom afiado e frio que eu conhecia. Não parecia uma voz exausta, mas sim relaxada. Perguntei diretamente. Tio, ouvi dizer que você se casou com um brasileiro? Houve um silêncio de 3 segundos. Então Shio riu. Realmente, você é uma jornalista. Descobriu rápido. Vi seu nome na lista da reportagem. Ah, é? Shio disse como se fosse algo comum. Como assim? Era comum uma ex-analista de elite de um banco como o Mizuho se casar com um homem brasileiro e se mudar para o Rio de Janeiro? Fiquei imediatamente irritada. Shio, seja honesta. Você foi enganada? Ou está devendo dinheiro a alguém? Por que você saiu do Mizuho? Noriko, você sabe o quanto ela se dedicou para chegar àquele ponto? Alguém que se formou em primeiro lugar na Todai? Havia algo de errado para ela se envolver com um homem brasileiro? Noriko, Shio me interrompeu. A voz dela era calma. Estou bem. Não apenas bem. Estou feliz. Aquela palavra, feliz, me deixou ainda mais desconfortável. Pessoas enganadas costumam dizer que estão felizes no início. Venha aqui, Noriko. Venha ao Rio de Janeiro, veja com seus próprios olhos, e você entenderá. Tudo bem, eu preciso ir para a reportagem de qualquer forma. Ótimo. Quando chegar, me ligue. Eu te mostrarei tudo. Depois de desligar, fiquei pensando por um bom tempo. Os outros nomes na lista eram apenas números em estatísticas, mas Fujiwara Shio não. Estudamos juntas para os exames, nos preparamos para o mercado de trabalho juntas e choramos juntas enquanto bebíamos. Conheci Shio pessoalmente no Rio de Janeiro no 3º dia após minha chegada ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. A história do que aconteceu nesse meio tempo, eu contarei depois. Primeiro, vou terminar a história de Shio. Marcamos de nos encontrar em um pequeno café no bairro de Santa Teresa. Ao entrar, quase não a reconheci. Ela usava uma camisa de linho solta em vez de um terno de grife. O rosto estava limpo, apenas com protetor solar, em vez da maquiagem pesada. A imagem impecável que ela costumava levar horas para construir todas as manhãs na época do Mizuho havia desaparecido. Mas, estranhamente, ela parecia 10 anos mais jovem. Noriko, Shio acenou. Ao lado dela estava um homem. Este é o Rafael, meu marido brasileiro. Para ser sincera, fiquei desapontada com a primeira impressão. Ele era de estatura média, tinha um rosto comum e vestia-se de forma simples. Não se comparava aos homens de elite em Tóquio que costumavam fazer fila para cortejar Shio. Olá, Noriko. Shio fala muito de você. Ele disse em japonês bastante fluente. Sua mão, ao apertar a minha, era calorosa e forte, não a mão de um funcionário de escritório,
mas de alguém que fazia algum tipo de trabalho manual. Mais tarde, descobri que ele gostava de cozinhar nos fins de semana. Fui direto ao ponto, como uma jornalista. Shio, por que você saiu do Mizuho? Shio pousou a xícara de café e olhou diretamente para mim. Noriko, você se lembra do nosso primeiro jantar de boas-vindas quando entramos na empresa? Pensei comigo, por que ela está falando de um jantar de repente? Quando fomos comer nabe, como novas funcionárias, eu tinha que servir a todos, certo? Você se lembra do que o sênior disse naquela época? Eu me lembro. Nunca vou esquecer. Sua falta de ser uma dama é evidente, tio. Ele disse isso porque eu demorei para servir os ingredientes na panela, errei a ordem de servir a sopa. Ele disse que eu não era uma dama. Essa foi a primeira avaliação que uma formanda em primeiro lugar da Faculdade de Economia da Universidade de Tóquio recebeu no jantar da empresa. Eu fui chorar no banheiro naquele dia. Você se lembra? Lembro. Eu fui atrás de você no banheiro e te confortei, dando tapinhas nas costas. Mas Noriko não parou por aí. Os olhos de tio ficaram duros. Trabalhei no Mizuho por 7 anos. Meu desempenho esteve sempre entre os 5% melhores. Mas sabe quais eram as tarefas que me davam? Preparar o palco antes das reuniões, servir bebidas aos clientes, gerenciar a agenda dos chefes homens. Esse era o trabalho que eles mandavam a primeira da Todai fazer. Tentei argumentar, mas parei porque sabia que no jornal, Asahi não era diferente. Metade do trabalho de uma nova jornalista não era reportar notícias, mas sim comprar café para os seniores, reservar restaurantes para festas e servir chá quando os convidados chegavam. Mas o Rafael... Shio olhou para o marido. Rafael sorriu calorosamente. Ele nunca me pediu para fazer chá uma única vez. Pelo contrário, todas as manhãs, ele mesmo faz o café e o coloca na minha mesa de trabalho. E isso seria tão especial assim? Eu exclamei, antes de me corrigir mentalmente para o japonês. Shio balançou a cabeça. Noriko, isso é especial, pelo menos para nós. Rafael acrescentou suavemente. Eu acho incrível que a Tio seja formada na Todai. Não entendo por que no Japão isso se torna um fardo. Homens japoneses querem mulheres que não estudaram mais do que eles, mulheres que ganham menos, mulheres mais quietas. E eu não me encaixo em nenhuma dessas categorias. Shio sorriu amargamente. Mas aqui, eu sou apenas a Shio. Não a economista de elite da Todai, apenas a Shio. Você não sabe o quão libertador isso é. Quando saímos do café, Shio pegou meu braço. Noriko, antes de você escrever a matéria, posso te pedir uma coisa? O quê? Amanhã, vamos à feira juntas, e depois de amanhã, vamos encontrar a mãe do Rafael. Tente viver aqui por uma semana. Então você entenderá por que escolhi isso, mesmo que não precise escrever a matéria. Acenei com a cabeça. Claro, em minha mente, eu pensava outra coisa. Ótimo, uma semana é mais do que suficiente. Vou descobrir o que se esconde por trás dessa máscara de falsa felicidade. Mas, naquele momento, eu realmente não sabia que quem usava a máscara não era Shio, mas eu mesma. Cheguei ao aeroporto de Congonhas 3 dias antes de encontrar Tio. No avião, abri meu caderno de anotações. Problemas com homens brasileiros, armadilhas de casamentos transnacionais, conflitos culturais. Escrevi o rascunho do meu artigo com antecedência. A conclusão já estava definida. Reunir histórias de arrependimento de mulheres japonesas enganadas pela onda brasileira para escrever um artigo de alerta. Era uma estrutura simples e clara. Cheguei ao aeroporto por volta das 16. Depois de passar pela imigração e ir pegar minha mala, um problema surgiu. Uma das rodas da minha mala se soltou. Uma limitação da mala barata que comprei com o orçamento de reportagem do Asahi. Sem uma roda, não podia arrastá-la, e era pesada, mais de 20 kg. Arrastá-la faria um barulho enorme por todo o aeroporto. Enquanto eu estava em apuros, uma mão se estendeu de repente do lado. Posso ajudar a carregar? Era um homem brasileiro na casa dos 20 e poucos anos. Ele usava um terno, parecia ter acabado de voltar de uma viagem de negócios. Antes que eu pudesse recusar, ele levantou minha mala com facilidade. Você vai pegar um táxi? Ele não falava um inglês quebrado.
mas um japonês bastante fluente. Ah, sim, um táxi. Então, por aqui. Siga-me. No caminho para a fila de táxis, ele carregou a mala de 20 kg, sem pedir nada em troca. Não me deu um cartão de visitas, nem pediu meu número de contato. Ele colocou a mala na frente do táxi e disse apenas, tenha uma boa viagem, e depois desapareceu. Olhei para suas costas e pensei comigo, o quê? Ele não tinha nenhum propósito oculto? No Japão, é quase impossível que alguém ajude um estranho a carregar algo no aeroporto, devido à cultura que considera intrometer-se nos assuntos alheios ou criar um fardo para os outros como meio-acu ou um incômodo. Tanto quem ajuda quanto quem é ajudado se sentiriam desconfortáveis. Enquanto o táxi seguia para o centro do Rio de Janeiro, olhei pela janela. A paisagem do horizonte vista da ponte sobre a Baía de Guanabara era impressionante. Para ser sincera, não era muito diferente de Tóquio. Na verdade, algumas partes pareciam até mais limpas que Tóquio. O taxista olhou para mim pelo retrovisor e disse, você é do Japão? Sim. Veio sozinha? Que corajosa. Vim para fazer uma reportagem. Oh, uma jornalista? Que legal. É sua primeira vez no Brasil? No Japão, é inimaginável que um taxista converse assim com um passageiro. Taxistas japoneses consideram o silêncio uma virtude, como se houvesse uma parede transparente entre o motorista e o passageiro, sem invadir o espaço um do outro. Mas este motorista era diferente, e estranhamente não me senti desconfortável. Na verdade, senti-me à vontade. Já jantou? Se não, há muitos lugares bons para comer em Copacabana. O taxista perguntou se eu já havia jantado, algo que jamais aconteceria no Japão. Fiz o check-in no hotel, um hotel de negócios na região central. O quarto era pequeno, mas limpo. Sentei na cama e abri meu caderno novamente. Li a direção do artigo anotada na primeira página. A verdade da doutrinação pela onda brasileira, a armadilha dos casamentos transnacionais, um alerta às mulheres japonesas. Mas, estranhamente, minha caneta não se movia. A imagem das costas do homem que ajudou a carregar minha mala no aeroporto ainda rondava em minha cabeça. Não deve ser isso. Provavelmente é porque ele estava no aeroporto. Ele só queria ser gentil com uma estrangeira. Me consolei e fechei o caderno. Na manhã seguinte, caminhei sozinha perto do hotel. Era uma área chamada Copacabana, com muitos turistas japoneses. Os funcionários das lojas falavam japonês, o que era compreensível, pois era um negócio. Mas então, coisas estranhas continuaram acontecendo. Enquanto eu estava parada, confusa, olhando para um mapa, uma mulher se aproximou, parou e perguntou, onde você vai? Precisa de ajuda? Em um restaurante. Quando eu não conseguia ler o menu, clientes da mesa ao lado me ajudaram a traduzir e me recomendaram. Este é delicioso. Experimente este. Ao pagar em uma loja de conveniência, um senhor na fila atrás de mim puxou conversa. Você é do Japão? É sua primeira vez no Brasil? No mesmo dia, isso aconteceu 4 vezes. No Japão, abordar um estranho é considerado falta de educação, um meio-acu, uma invasão do espaço pessoal do outro. Assim, as ruas japonesas são tranquilas, e todos ficam em suas próprias caixas transparentes. Mas aqui, essa caixa não existia. As pessoas se cumprimentavam, ofereciam ajuda e mostravam interesse umas nas outras de forma natural. Deve ser por ser uma área turística. O Brasil real não deve ser assim, murmurei para mim mesma. Mas comecei a sentir que a direção do artigo na primeira página do meu caderno diminuía aos poucos. Naquela noite, no hotel, mandei uma mensagem para Shio. Cheguei ao Rio. Você está livre depois de amanhã? A resposta veio imediatamente. Sim, o Rafael vai junto. E, Noriko, posso pedir uma coisa? O quê? Venha como amiga, não como jornalista. Li a mensagem e segurei o telefone por um longo tempo. Como amiga, não como jornalista. Aquelas palavras ficaram em minha mente de forma estranha, pois, para ser honesta, eu estava ali para fazer uma reportagem sobre Tio. O fato de que eu usaria minha melhor amiga de 15 anos como material para um artigo me deixou imediatamente desconfortável, mas tentei ignorar esse sentimento, pois eu era uma jornalista. 2 dias depois,
Encontrei Tio em Santa Teresa e a história seguiu como contei no início. A mudança na aparência de Tio, a história de sua feminilidade durante 7 anos no Misurro e a proposta de Tio, tente viver aqui por uma semana. Aceitei a proposta, claro, com o objetivo de desvendar a verdade por trás da máscara. Mas eu ainda não sabia, naquele momento, que quem precisaria ter a máscara removida não era Chio, mas eu mesma. Na manhã seguinte, Chio me levou à feira perto de sua casa. A feira livre em uma rua do bairro de Lapa estava movimentada desde as 8. Era um mundo completamente diferente dos supermercados de Tóquio. As ruas estreitas estavam repletas de barracas vendendo verduras, frutas, peixes e comidas prontas. Os gritos dos vendedores ecoavam por toda parte, e no meio dessa agitação, Tio caminhava naturalmente. Ah, Chio, já veio? A senhora da barraca de verduras a cumprimentou amigavelmente. Olá, dona Fátima, o que temos de bom hoje? Hoje as folhas de couve estão lindas. O Rafael não gosta de comer couve refogada? Leve estas. Fiquei de boca aberta ao ver Tio conversando fluentemente em português. Minha amiga, que um ano antes não falava uma palavra sequer, estava discutindo sobre couve com uma senhora na feira. Dona Fátima. Esta é minha melhor amiga. Veio do Japão. Ai, que legal. Venha. Minha filha, coma isso. De repente a senhora enfiou 3 laranjas em minhas mãos. Ah, não, obrigada, não precisa. Claro que precisa. Coma, são deliciosas. Não tive chance de recusar. Chio riu e me puxou, que ainda estava confusa com as laranjas na mão, para a próxima barraca. A próxima era uma barraca de comidas prontas. O dono, um senhor de uns 50 anos, ao ver Tio, rapidamente pegou algo da geladeira. Chio, essa moqueca acabei de fazer ontem. O Rafael não gosta? Ah, seu João, o senhor faz isso toda vez. Fico sem graça. Sem graça de quê? Isso é generosidade. Generosidade. Essa foi a primeira vez que ouvi essa palavra. Essas coisas não podem ser medidas em dinheiro. É generosidade, disse o dono enquanto colocava a moqueca em um saco e entregava a Tio. Eu apenas observei em silêncio. Era uma cena inimaginável no Japão. Dar coisas de graça em uma loja e recebê-las naturalmente. No Japão, cada transação deve ser precisa. Se você compra algo por 100 ienes, deve pagar 100 ienes. Se houver troco, mesmo que seja 1 iene, deve ser devolvido completamente. Dar e receber de forma clara e calcular de forma direta é considerado uma virtude. Receber algo de graça faria você se sentir desconfortável, pois criaria um sentimento de dívida que precisaria ser retribuída mais tarde. Mas aqui era diferente. Nem quem dava, nem quem recebia parecia desconfortável. Durante todo o tempo que continuamos na feira, coisas semelhantes aconteceram. A barraca de frutas deu uma maçã de brinde. A barraca de tofu ofereceu uma colher de tofu macio para provar. A avó da barraca de churrasquinho, ao me ver, perguntou imediatamente: Já tomou café da manhã, minha filha? Já tomei. Na verdade, eu ainda não havia tomado. Só havia bebido uma xícara de café no hotel. Mas a avó parecia ler meu rosto. Mentira. Seus olhos dizem que você está com fome. Sente-se aqui. A avó me puxou para dentro da barraca. Em menos de 5 minutos, 2 espetinhos de churrasquinho quentes foram colocados na minha frente. A avó os embrulhou em papel e os enfiou em minha mão. Coma, menina. Quanto custa, avó? Que dinheiro. A amiga da Chio é como minha neta. Olhei para Chio, confusa. Chio sorriu e acenou. Aceite, Noriko. É a generosidade da avó. Ao sair da feira, minhas mãos estavam cheias de coisas. Laranjas, moqueca, couve e churrasquinho. Tudo de graça. É engraçado, tio. Porque as pessoas aqui são tão gentis. No começo, eu também desconfiava se eles esperavam algo em troca ou se iriam pedir algo depois. Mas não é isso. Então, o que é? É generosidade. Brasileiros constroem relacionamentos com generosidade. Eles não pensam pequeno. Não pensam pequeno. Para uma jornalista como eu, essa palavra era o conceito mais difícil de entender, pois um jornalista deve calcular tudo, calcular a verdade, calcular o impacto,
calcular o ângulo da notícia. Saímos da feira e fomos para o apartamento de Shio. Era um estúdio de cerca de 30 metros quadrados. Eu ainda não conseguia acreditar que Tio, que morava em uma luxuosa mansão em Minato, Tóquio, pudesse morar em um lugar assim. Mas ao entrar, senti-me estranhamente aconchegante. Não por causa do espaço, mas porque se sentia o calor humano em todos os lugares. Um vaso de plantas na janela, fotos na parede, um bilhete de papel na pequena mesa de jantar. O que é isso? Apontei para um post-it colado na geladeira com uma mensagem em português. Ah, o Rafael colou para mim de manhã antes de ir trabalhar. O que está escrito? Shio corou um pouco e respondeu: Hoje também te amo. O que você quer comer à noite? Olhei para o post-it por um longo tempo. Não conseguia ler português, mas podia ver a caligrafia. Mas aquela caligrafia desordenada transmitia sinceridade. É assim todo dia, né? Toda vez que ele vai trabalhar, ele cola um bilhete. No começo, eu ficava arrepiada. Arrepiada, no Japão, a palavra amor parece antinatural, não é? Aishiteru é uma palavra que talvez se diga apenas uma vez na vida. Mas ele escreve no post-it todas as manhãs. No começo, eu me sentia estranha, quase insuportável. Mas agora, se não tem, fico ansiosa o dia todo. Aishiteru, Aishiteru. A palavra amor em japonês é uma palavra que os japoneses quase não usam na vida cotidiana, nem mesmo com os pais. A cultura de dizer te amo ao desligar o telefone não existe no Japão. A palavra sukidesu já é considerada o nível mais alto. Mas aqui, dizer te amo todos os dias é algo natural. Noriko, qual foi a última vez que alguém te disse eu te amo? A pergunta inesperada de Shio me deixou sem palavras. Eu não me lembrava, nunca tinha ouvido dos meus pais. E não me lembrava de ter ouvido de um ex-namorado também. Eu também, em 34 anos, nunca ouvi uma única vez. Mas o Rafael me diz todos os dias. Todos os dias. Shio olhou pela janela e continuou. No começo, eu sentia que era leve porque ele dizia todos os dias, e parecia que não era sincero. Mas não é isso. Mesmo dizendo todos os dias, ele sempre olha nos meus olhos quando diz. Isso é sinceridade. Não disse nada. Como jornalista, eu deveria fazer perguntas incisivas, mas, estranhamente, não conseguia falar. Shio me preparou café. A imagem de Tio, que costumava beber apenas café de loja de conveniência no Mizu, moendo grãos de café e preparando-o sozinha, era algo incomum. Noriko, e você? É feliz? Era uma pergunta inesperada. Bem, o trabalho é bom, a saúde está boa. Não é isso. Quero dizer, você é realmente feliz? Não conseguia responder. Eu não me lembrava da última vez que me senti feliz. Shio sorriu levemente. Eu sou feliz. Gosto de acordar todas as manhãs. O que vamos comprar na feira hoje? O que o Rafael vai querer comer à noite? Sobre o que vamos conversar? Só de pensar nessas coisas, já fico ansiosa por cada dia. A primeira da Todai, sentindo-se feliz por ir à feira, ela largou toda a sua carreira para sorrir para um post-it em um estúdio de 30 metros quadrados. Pensei que ela havia enlouquecido, mas, por outro lado, senti inveja. Eu era jornalista do Asahi há 9 anos, mas nunca uma única vez esperei ansiosamente para acordar de manhã. O telefone de Shio tocou. Oi, Rafael. Ah, estou com uma amiga. Não, tudo bem. Então a gente se encontra à noite, né? Te amo também. Tio desligou e se virou, as bochechas vermelhas. Te amo também. As 3 palavras que ela disse em português, e não em japonês, ficaram debro estás selvi, de forma estranha. Palavras que Tio nunca havia dito em seus 34 anos de vida, e agora ela as dizia com naturalidade. Antes de desligar, amanhã vamos à casa da mãe do Rafael. Quer ir? Seria bom se você visse como é a família do meu marido brasileiro. Família do marido no Japão. A família do marido é um campo de batalha, um lugar onde a nora deve ser a mais tensa e o espaço onde deve ser a mais perfeita. Pensei que no Brasil seria semelhante. Não, talvez até pior. Sim, quando eu conhecer a família do marido, a verdade virá à tona.
Ela não poderá fingir felicidade na frente da sogra. Acenei com a cabeça de bom grado. Claro, em minha mente, eu ainda mantinha meu instinto de jornalista afiado. Mas no dia seguinte, assim que ouvi as primeiras palavras da sogra, minhas previsões se mostraram completamente erradas. Oh, quem é essa? A amiga da Chio? Venha, minha filha, entre. Já comeu? Essas foram as palavras que saíram assim que a porta da casa foi aberta. A mãe do Rafael era uma mulher na casa dos 60 anos. Ela ainda usava um avental e correu com uma concha na mão. Assim que me viu, segurou minhas mãos com firmeza. Ai, veio do Japão. Que viagem longa e cansativa. Venha logo, venha. No Japão, ao ir à casa da sogra, é preciso cumprimentar na porta, fazer uma reverência de 90 graus e se apresentar educadamente. A sogra fica a uma pequena distância, avaliando a nora, uma situação cheia de tensão. Mas esta casa era diferente. Enquanto eu me preparava para me curvar em saudação, a mãe me deu um tapinha suave nas costas. Não precisa se curvar, minha filha. Venha, sente-se logo, antes que a feijoada esfrie. Ao entrar na sala, vi a mesa posta, cheia de comida, couve refogada, moqueca, salada de legumes, vinagrete, mais de 10 pratos. E eu estava servindo a comida, era o pai do marido. O pai do Rafael usava um avental, indo e vindo entre a cozinha e a mesa de jantar. Quem fez a moqueca foi o pai. Quem arrumou a mesa foi o pai. O pai cozinha? Perguntei sem querer. No Japão, é quase impossível ver um homem de 60 anos usando avental e cozinhando. O pai riu e respondeu: claro, quando a esposa trabalha, se eu não cozinhar, quem vai cozinhar? Em nossa casa sempre foi assim. Claro, essa palavra ficou em meus ouvidos. Ele falou como se fosse algo comum. Mais tarde, descobri que, de acordo com as estatísticas da OCDE, homens japoneses gastam em média 41 minutos por dia em trabalho doméstico não remunerado, o que os coloca entre os últimos nos países desenvolvidos. Mulheres japonesas trabalham em casa de 3 a 4 horas a mais por dia do que os homens, mesmo que ambos trabalhem fora. Chega-se a dizer que existe uma segunda jornada, referindo-se ao trabalho doméstico que começa após o expediente. Mas nesta casa, o marido fez a moqueca e a esposa esperava sentada, algo muito natural. Meus filhos, eu os ensinei desde pequenos que os homens também devem cozinhar e limpar, disse a mãe, orgulhosa, e virou-se para Chio, acrescentando: e você, Chio, já começou a dar aulas de japonês, certo? Como está indo? Bem, mãe. Já tenho muitos alunos. Que bom. É bom que a nora tenha seu próprio trabalho. Ficar em casa o dia todo é muito chato. É bom que a nora tenha seu próprio trabalho. No Japão, quase nenhuma sogra diria isso. Pelo contrário, noras que trabalham costumam ser criticadas por negligenciar o trabalho doméstico, não cuidar bem do marido ou não se importar com a família do marido. A refeição começou. A mãe continuava colocando comida no meu prato. Coma isso, minha filha. A Chio gosta deste. Ah, experimente este também. Japoneses não costumam conhecer, né? Rafael, ao meu lado, explicava os pratos para mim intermitentemente. Chio, ao lado dele, ajudava a traduzir naturalmente. Senti que todos na família se esforçavam para que eu não me sentisse desconfortável. A irmã do Rafael também estava lá. Ela falou com Chio amigavelmente. Chio, vi seus vídeos de aulas de japonês. Você é muito boa. Acho que vou me inscrever também. Claro, venha aprender. A Chio é uma ótima professora. Era uma cena em que a irmã e o irmão do marido apoiavam o trabalho da cunhada naturalmente. No Japão, uma cena em que a irmã do marido elogia o trabalho da cunhada é rara, até mesmo em dramas. Quando a refeição estava quase terminada, o pai disse: tio, você faz o nosso Rafael feliz. E eu também fico feliz. No começo, para ser sincero, eu estava um pouco preocupado quando soube que ela era japonesa, mas me enganei. Eram palavras simples, mas que transmitiam sinceridade. Na volta, a mãe preparou moqueca para mim em uma vasilha grande. Não para brincadeira. Leve para comer no hotel, né? Sem comida, não dá para comer direito.
Dona Fátima, é muito. Muito o quê? A amiga da Chio é como da nossa família. Da família. A cultura de chamar alguém que acabou de conhecer de família. No Japão, mesmo que se conheçam há 10 anos, manter uma distância adequada ainda é considerado educação. Mas aqui parece que, uma vez que há um vínculo, eles se tornam família imediatamente. Ao sair da casa, Chio perguntou. E então, para ser sincera, fiquei chocada. Tudo. Tanto o pai que cozinha, a mãe que apoia seu trabalho, a irmã do marido que elogia seu trabalho. No Japão, quando se vai à casa do marido, é preciso desempenhar o papel de nora perfeita. Servir chá. Ouvi dizer que as famílias de maridos brasileiros seriam ainda mais exigentes. Mas ao encontrá-las, foi diferente. Não preciso ser uma nora perfeita. Posso errar. Posso não saber fazer. Porque eles me receberam como a Chio. Como a Chio. Em Tóquio, ela era Fujiwara, do Banco Mizuho. Fujiwara da Todai, filha da família Fujiwara. Mas aqui, ela era apenas a Chio. No táxi de volta ao hotel, coloquei a vasilha de moqueca no colo e olhei para fora da janela, pensativa. As luzes noturnas do Rio de Janeiro passavam rapidamente. Peguei meu caderno. A direção do artigo anotada na primeira página apareceu. A verdade da doutrinação pela onda brasileira, a armadilha dos casamentos transnacionais. Peguei a caneta e a larguei novamente. Anotei novas observações abaixo. Generosidade. Um coração que não calcula. Relacionamentos sem máscaras. E mais uma linha. Por que eu não sou feliz? Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto e pensei. Perguntas desconfortáveis surgiam cada vez mais, em vez da verdade desconfortável que eu havia vindo procurar. Mas eu não podia desistir. Embora aceitasse a felicidade de Chio, este era apenas um caso. E as outras mulheres japonesas? Chio poderia ser apenas uma pessoa excepcionalmente sortuda. Para ter certeza, eu precisava encontrar muitas outras pessoas. Então, pedi a Chio para me apresentar a outras mulheres japonesas casadas que viviam no Rio de Janeiro. No dia seguinte, as entrevistas sérias começaram, e essas entrevistas quebraram minhas barreiras completamente. As mulheres que Chio me apresentou eram 5 no total. Todas se casaram com homens brasileiros no Japão e se estabeleceram no Rio de Janeiro ou arredores. Usei todos os meus instintos de jornalista nas entrevistas com a intenção de encontrar uma rachadura. A primeira era Aoi, 31 anos. Ela trabalhava em uma grande agência de publicidade em Tóquio antes de se casar com seu marido brasileiro e se mudar para o Rio de Janeiro há 2 anos. Nos encontramos em um café no bairro de Ipanema e suas primeiras palavras foram surpreendentes. Noriko, você sabe qual é a maior diferença nos homens brasileiros? O quê? O contato. Quando eu namorava japoneses, era normal não ter contato por uma semana. A gente só se falava quando tinha algo importante, porque nos ensinaram que isso era respeitar a privacidade um do outro. Aoi riu, mas meu marido brasileiro me liga todo o almoço. Já comeu? Como foi o dia hoje? O que você quer fazer à noite? No começo, eu sentia que estava sendo vigiada. Para ser sincera, era muito desconfortável. E agora? Agora, se ele não liga, me sinto ansiosa. Ei, por que ele não ligou hoje? Aoi tomou um gole de seu café americano quente e continuou. Ele diz que liga porque sente falta da minha voz. É uma razão que nunca ouvi antes no Japão. A segunda era Mayumi, 35 anos. Ela era enfermeira em Osaka antes de se mudar para o Brasil há 3 anos. Você sabe o que mais me impressionou pela primeira vez no Brasil? O quê? A porta do restaurante. A porta? Toda vez que vamos a um restaurante, meu marido abre a porta para eu entrar primeiro. É algo que nunca vi antes no Japão. Ele diz que para mulheres brasileiras, isso é normal. Normal. Uma pequena ação que os brasileiros mal notam se torna algo que impressiona as mulheres japonesas. A terceira era Sashi, 29 anos. Ela saiu de uma empresa de TI em Nagoya e se mudou para o Rio de Janeiro há 1 ano e meio. Esta entrevista foi a que mais me abalou. Meu marido me diz eu te amo todos os dias, disse Sashi, com a voz começando a tremer. No Japão,
A palavra aishiteru parece antinatural, não é? Nem mesmo os pais dizem. Entre casais, quase não se diz. No máximo, suki desu eu gosto. Lágrimas brotavam nos olhos de Sashi. Mas meu marido brasileiro me diz, eu te amo todas as manhãs antes de ir trabalhar. À noite, quando ele volta para casa, ele diz, eu te amo. Antes de dormir, ele diz, eu te amo. No começo, eu pensei que eram palavras leves, porque ele dizia todos os dias, e senti que talvez não fossem sinceras. Mas um dia, percebi que toda vez que ele dizia, ele olhava nos meus olhos. Não era um hábito, mas era sinceridade. Finalmente, Sashi começou a chorar. Eu apenas sentei em silêncio, segurando o gravador. Como jornalista, eu deveria continuar perguntando, mas não conseguia falar nada. Noriko, em 29 anos, nunca ouvi ninguém dizer eu te amo, nem mesmo dos meus próprios pais. Pensei que era normal. Fui ensinada que o amor não se expressa com palavras, mas com ações. Sashi limpou as lágrimas e continuou. Mas quando eu ouvi as palavras, foi diferente. Foi realmente diferente. A quarta era Yukari, 38 anos, ex-pesquisadora da Universidade de Kyoto. Ela era 3 anos mais velha que o marido. No Japão, eu era como um bolo de Natal. Um bolo de Natal significa que depois do dia 25, o valor diminui. É uma analogia de que mulheres com mais de 25 anos perdem valor no mercado de encontros. Mulheres na casa dos 30, altamente educadas, são ainda mais excluídas das opções, disse Yukari calmamente. Quando disse minha idade ao meu marido brasileiro pela primeira vez, sabe o que ele respondeu? Ele respondeu, que bom que você tem muita experiência de vida. É mais madura, me sinto mais à vontade. No Japão, nunca recebi uma resposta como essa antes. Nunca, nunca. A entrevista com a quinta pessoa foi a mais surpreendente. Hina, 33 anos, ex-funcionária de uma corretora de valores em Tóquio. Ela veio com o marido, Tiago. Um dia, antes do casamento, Hina começou a contar. Eu tive que trabalhar até tarde, então não consegui ir ao nosso encontro e não entrei em contato com ele adequadamente. O local do encontro era na frente de uma estação de metrô no Rio de Janeiro. Naquele dia, a temperatura caiu para 15 graus Celsius. No dia seguinte, liguei para me desculpar, e ele disse que estava tudo bem. Mas depois, ouvi de uma amiga que ele havia esperado na frente daquela estação por 7 horas. 7 horas? Em 15 graus Celsius? Virei-me para Tiago. Ele sorriu, envergonhado. Eu tinha medo de que, se ligasse, a Hina se sentisse culpada. Só pensei que talvez ela viesse. Então esperei. Não foi grande coisa. Embora ele dissesse que não foi grande coisa, havia lágrimas nos olhos de Hina. Após terminar as entrevistas com as 5 mulheres, no táxi de volta ao hotel, desliguei o gravador e chorei sozinha. Se você me perguntar por que chorei, porque as palavras que as 5 mulheres disseram eram as mesmas. Um país onde não é preciso dizer desculpe por ser mulher. Viver como mulher no Japão é viver pedindo desculpas constantemente. Se você expressa uma opinião em uma reunião, dizem, mulheres, não se destaquem demais. Se você trabalha horas extras, dizem, mulheres não precisam fazer tanto. Se você não se casa, perguntam, por que uma mulher não se casa? Se você se casa, perguntam, por que uma mulher ainda está trabalhando? Não importa o que você faça. Você tem que sentir que está se desculpando por ser mulher. De acordo com o relatório do Índice Global de Disparidade de Gênero do Fórum Econômico Mundial, o Japão está em 125 grau lugar entre 146 pascalizes, o mais baixo do G7, e há também a estatística de que o valor do trabalho doméstico não remunerado das mulheres japonesas atinge 111 trilhões de ienes. Esses números cruéis dizem algo simples. O Japão é uma sociedade que exige silêncio e sacrifício das mulheres. E as 5 mulheres eram aquelas que fugiram dessa sociedade. Ao sair do táxi e passar pelo saguão do hotel, peguei meu caderno. A direção do artigo anotada na primeira página havia sido riscada. A frase "A verdade da doutrinação pela onda brasileira" não servia mais, mas um novo tópico surgiu em minha mente. Mas eu poderia escrever isso como um artigo?
O jornal Asahi aceitaria publicar uma notícia assim? O Sr. Okada, o editor-chefe, permitiria? Enquanto pensava em meu quarto, uma mensagem chegou no meu telefone. Era uma mensagem do Sr. Okada. Noriko, já decidiu a direção da notícia? Quando poderá enviar o manuscrito? Larguei o telefone e olhei para o teto por um longo tempo. Eu tinha que escrever o artigo. Mas que tipo de artigo? O artigo que o editor queria, ou a verdade que eu havia visto? E havia uma pergunta ainda mais fundamental, uma pergunta que surgia constantemente enquanto eu fazia a reportagem sobre essas mulheres, uma pergunta sobre mim mesma. Naquela noite, em minha mesa de trabalho no hotel, espalhei todos os dados da reportagem. 5 arquivos de áudio, 47 páginas de transcrições de entrevistas, documentos estatísticos e a vasilha de moqueca que a mãe do marido havia me dado. Enquanto organizava os dados, olhei os números novamente. Índice Global de Disparidade de Gênero do Fórum Econômico Mundial. Japão em 125 grau lugar entre 146 pascalizes. Valor do trabalho doméstico não remunerado das mulheres japonesas. 111 trilhões de ienes. Tempo médio diário de trabalho doméstico dos homens japoneses, 41 minutos. Satisfação na vida de mulheres japonesas que se mudaram para o Brasil através do casamento, 94,4%. Esses números eram claros, fatos suficientes para escrever um artigo. Mas havia algo que os números não podiam explicar. As lágrimas de Sashi ao ouvir "Eu te amo", as mãos da avó da barraca de churrasquinho, as costas do pai do marido usando avental e fazendo moqueca, o sorriso envergonhado do homem, que esperou 7 horas em 15 graus Celsius. Essas coisas não estavam nas estatísticas. Na última página do meu caderno, estava anotada uma frase de Shio. Noriko, e você, é feliz? Aquela pergunta continuava rondando em minha cabeça, e sob aquela pergunta, minhas memórias fluíram. Comecei a trabalhar no jornal Asahi aos 26 anos. No meu primeiro dia de trabalho no departamento cultural, a primeira coisa que um sênior me ensinou não foi uma técnica de reportagem. Noriko, o café do chefe tem que ser preto, e o do presidente é café com leite. Tem que entregar na mesa antes das 9. Memorizei a lista de cafés. Preparei chá antes das reuniões. Reservei restaurantes para festas de boas-vindas. Esse era o trabalho de uma nova jornalista. No começo, não me opus, pensando que era normal para uma novata. Mas depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa que fazia o café ainda era eu, mesmo com a entrada de colegas homens mais jovens. No meu 3º ano, juntei coragem e falei com o chefe. Quero fazer mais reportagens de campo, chefe. O chefe riu e respondeu, Noriko, se uma jornalista se destaca demais, as fontes ficam desconfortáveis. É preciso apoiar nos bastidores para ser uma boa jornalista. Apoiar. Servir comida em festas é apoiar. Levar café ao chefe é apoiar. Diminuir o próprio tom de voz é apoiar. O que a sociedade japonesa exige das mulheres é sempre apoio. Ao recordar essa memória, de repente senti-me sufocada. As faces das 5 mulheres que entrevistei se sobrepuseram. Elas também devem ter se sentido sufocadas da mesma forma que eu, na mesma sociedade. Por isso foram embora. Mas por que eu ainda estava lá? Adormeci com essa pergunta, e na manhã seguinte, liguei para o Sr. Okada, o editor-chefe. Sr. Okada, preciso mudar a direção do artigo. Silêncio. 3 segundos se passaram do outro lado da linha. O que você disse? As investigações de campo revelaram que a ideia de doutrinação pela onda brasileira não corresponde à realidade. As mulheres altamente educadas que deixam o Japão não o fazem por causa do entretenimento, mas por problemas estruturais da sociedade japonesa. Noriko, do que você está falando agora? As mulheres japonesas estão fugindo. Fugindo do Japão. A voz do editor-chefe ficou fria. Você vai escrever um artigo promovendo o Brasil? Acha que o Asahi publicaria uma notícia assim? Vou escrever a verdade. Índice de disparidade de gênero em 125 grau lugar, trabalho doméstico não remunerado de 111 trilhões de ienes. Se ignorarmos esses números e escrevermos sobre doutrinação, não é jornalismo.
Se você escrever essa notícia, você está acabada, sabia? Sei. Mas vou escrever. Depois de desligar, minhas mãos tremiam. Eu estava apostando 9 anos da minha carreira de jornalista, mas, estranhamente, não me arrependi. Na verdade, senti-me libertada, como se tivesse falado o que realmente pensava pela primeira vez, não apenas apoio. Comecei a escrever o artigo. O título era A Saída das Refugiadas do Casamento. Não era sobre mulheres enganadas pela onda brasileira, mas sim a história de mulheres que fugiam da sociedade japonesa. Era uma direção completamente oposta ao que o editor-chefe queria. Fiquei trancada no hotel por 3 dias para escrever o manuscrito, organizei as entrevistas das 5 pessoas, inseri as estatísticas e usei a história de Chio como base. No final, copiei a anotação do meu caderno. Por que eu não sou feliz? Depois de terminar de escrever, enviei o manuscrito para a redação e, como esperado, a publicação foi suspensa. O Sr. Okada me ligou pessoalmente. Noriko, vou te dar uma última chance. Mude a direção da notícia. E farei de conta que nada aconteceu. Não vou mudar. Então você não é mais jornalista do Asahi. A ligação foi cortada. 9 anos, dos 26 aos 35, em que eu fazia café, reservava restaurantes e apoiava. 9 anos de paciência haviam chegado ao fim, mas estranhamente não fiquei triste. Depois de desligar, olhei as luzes noturnas do Rio de Janeiro pela janela do hotel e senti como se algo tivesse se desfeito no meu peito, como se uma corda que estava firmemente amarrada há muito tempo tivesse se rompido. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Tio. Tio, fui demitida. Em menos de 30 segundos, uma mensagem de resposta veio. Eu sabia, já imaginava. Já jantou? Se não, venha para nossa casa. Li a mensagem e ri, apesar de ter acabado de ser informada da minha demissão. No táxi que me levava para a casa de Tio, pensei, este artigo provavelmente não será publicado no Asahi, mas não posso deixar de escrever. Esta história precisa ser revelada ao mundo. Como farei isso? Ainda não sei, mas acredito que deve haver uma maneira. Mas, na verdade, até então, eu ainda não havia contado a parte mais importante. A verdadeira razão pela qual eu estava tão apegada a este artigo e não cedia às ameaças do editor-chefe não era apenas por causa da reportagem. Esta história não era sobre outras pessoas, porque era a minha própria história. Chegou a hora de contar a minha própria história. Na verdade, eu era uma das mulheres que haviam fugido de Tóquio. Não vim para o Rio de Janeiro para fazer uma reportagem. Eu já morava no Rio de Janeiro. Não menti desde o início, mas a ordem era um pouco complexa. O fato de eu ter trabalhado como jornalista no jornal Asahi por 9 anos era verdade, e ter sido designada para reportar sobre casamentos transnacionais também era verdade. Apenas que antes de começar a reportar, eu já conhecia o Brasil. Vim para o Rio de Janeiro pela primeira vez há muitos anos para fazer uma reportagem sobre um intercâmbio cultural Japão-Brasil. Foi uma viagem de 3 noites e 4 dias. Depois de terminar a reportagem, na última noite, sentei sozinha em um pequeno bar no bairro de Lapa, pensando em tomar uma cerveja antes de voltar para Tóquio. Um homem brasileiro estava sentado ao meu lado. Ele me ouviu falando japonês ao telefone e me abordou. Você parece cansada. Essa foi a primeira vez que alguém me disse algo assim. No Japão, em 9 anos trabalhando no Asahi, ninguém, nem colegas mais velhos, nem colegas de trabalho, nem amigos, nunca me disse que eu parecia cansada. Porque no Japão, mostrar cansaço é considerado um incômodo para os outros. Portanto, todos fingem estar bem, e todos pensam que os outros estão bem. Mas aquele homem leu meu rosto, mesmo sendo a primeira vez que nos víamos. Conversamos naquele bar por 2 horas. Não me lembro exatamente do que conversamos, mas lembro que ele ouviu atentamente até o fim, sem me interromper, sem mudar para contar suas próprias histórias. Apenas ouviu. Depois de voltar para Tóquio, aquele dia ainda rondava em minha cabeça. Ele abrindo a porta do restaurante para mim, ele me ajudando a carregar a pesada bolsa da câmera, ele esperando comigo por medo de que eu tivesse dificuldade em chamar um táxi. Tudo eram pequenas coisas. Mas quando essas pequenas coisas se juntaram, elas se tornaram uma pergunta. A pergunta:
Por que no Japão eu nunca tinha encontrado algo assim? Depois disso, vim para o Rio de Janeiro muitas vezes, alegando que vinha para reportagens ou para passear. Toda vez que vinha, sentia o mesmo. Aqui, eu não era a jornalista Noriko, mas apenas a Noriko. Não precisava me desculpar por ser mulher, não precisava apoiar e não precisava ser perfeita. E finalmente, Worda, decidi pedir demissão do jornal Asahi e me estabelecer no Rio de Janeiro como jornalista freelancer. Meus pais se opuseram, meus amigos disseram que eu havia enlouquecido, mas eu sabia bem que, se continuasse em Tóquio por mais um ano, uma máscara ainda mais rígida se prenderia a mim. E antes que essa máscara se tornasse meu verdadeiro rosto, eu precisava remover-la. Então, quando fui designada para fazer uma reportagem sobre casamentos transnacionais, meu coração bateu forte. Não era sobre outras pessoas. Era sobre mim mesma. A mulher que havia fugido para o Brasil era eu. Contei essa história para Shio na noite em que fui demitida do Asahi, enquanto estávamos sentadas na sala da casa de Shio, comendo a moqueca que Rafael havia feito. Noriko, por que você não me contou antes? Eu era jornalista, tio. Como eu poderia contar minha história para uma fonte? Eu não sou sua fonte. Eu sou sua amiga. Tio segurou minha mão. Ah, então é por isso. Por isso você se apegou tanto a este artigo. Porque não era sobre outras pessoas, mas sobre você mesma. Sim, e quando entrevistei as 5 mulheres e chorei, não foi porque as histórias delas eram tristes, mas porque era a minha própria história. Quando Sashi chorou ao ouvir Eu Te Amo, eu chorei com ela, porque eu mesma ansiava por essas palavras. Aquele artigo não foi publicado no Asahi, mas não desisti da história. Comecei a escrever um novo manuscrito novamente em meu pequeno apartamento no Rio de Janeiro, não no formato de um artigo, mas com o título O Japão Inexplicável. Um novo registro sobre um país chamado Japão, através dos olhos de uma mulher que um dia se sentiu sufocada lá dentro. E quando aquele livro foi lançado ao mundo, algo que eu não esperava aconteceu. Quando o livro foi lançado, o Japão se dividiu em 2. O Japão Inexplicável, o livro que escrevi enquanto trabalhava como freelancer no Brasil, inicialmente foi lançado discretamente, sem uma grande editora, sem publicidade, mas em um mês começou a ser falado boca a boca, ganhando destaque online primeiro. A reação das mulheres japonesas foi intensa. Resenhas em livrarias online aumentavam em centenas por dia. Finalmente alguém disse: "O que eu sinto não é apenas uma impressão minha. Na minha empresa, também preciso fazer chá todos os dias. Isso não é normal, né? Tenho 32 anos, sou solteira. Sou pressionada todos os dias sobre quando vou me casar. No Brasil a vida é realmente diferente? Claro, houve também uma oposição forte. Traidores da nação, jornalistas doutrinados pela Coreia, a vergonha do Japão. Nota, no original, era Coreia, mas neste contexto, mantenho para transmitir a intensidade da oposição que poderia confundir as opiniões. Opiniões de ambos os lados inundaram ao mesmo tempo, e isso se tornou uma notícia por si só. A mídia japonesa cobriu a notícia, tanto apoiando quanto se opondo. O artigo que havia sido rejeitado pelo jornal Asahi voltou na forma de um livro. No Brasil, também se tornou um assunto quente. A notícia foi veiculada com o título A Verdade do Brasil pelos olhos de uma jornalista japonesa, e houve uma onda de respostas como: "O que pensávamos ser normal é tão valioso assim?" Entre todas as respostas, um e-mail me impressionou mais. Prezada Noriko, sou uma dona de casa de 50 anos. Durante toda a minha vida, vivi para meu marido e filhos. Depois de ler seu livro pela primeira vez, comecei a pensar em que tipo de vida eu mesma queria ter. É tarde demais? É tarde demais? Li essa frase e chorei por muito tempo. Uma mulher que aguentou por 50 anos, pela primeira vez, fez uma pergunta a si mesma, e meu livro havia se tornado o ponto de partida para essa pergunta. Eu mal podia acreditar, mas a reação mais inesperada veio de outro lugar. O telefone de minha mãe em Tóquio tocou na segunda semana após o lançamento do livro. Eu estava preparada. Ela com certeza estaria brava.
ela com certeza diria que eu havia envergonhado a família. Noriko. A voz de minha mãe estava surpreendentemente calma. Mamãe leu o livro, tá? Espere. Deixe a mamãe falar primeiro. Minha mãe respirou fundo. Eu podia ouvir o som da respiração pelo telefone. Eu também sou assim. Nunca ouvi seu pai dizer: "Eu te amo", uma única vez em toda a minha vida. Era normal. Mas depois de ler o livro da minha filha, pela primeira vez, me senti um pouco triste. Eu não conseguia falar nada. Quando você saiu de Tóquio, eu fiquei muito brava, sabia? Por que ir tão longe? No Japão, você poderia ter uma boa vida. Por que o Brasil? Mas agora, mamãe entende. Minha filha, você é mais corajosa que a mamãe. A voz de minha mãe tremia. Eu aguentei tudo. Aguentei a vida inteira porque pensei que, como mulher, aguentar era normal. Mas você não aguentou. Você foi embora. Mãe, Noriko, seja muito feliz, tá? Por mim também. Por mim também. Essas 3 palavras continham toda a vida de minha mãe. A vida de uma mulher japonesa que aguentou a vida inteira, apoiou a vida inteira e usou uma máscara a vida inteira. E no final minha mãe disse palavras que nunca havia dito em toda a sua vida. Eu te amo. Não em japonês, mas em um português um tanto atrapalhado. Não sei onde ela aprendeu, mas o sotaque era tão hesitante. Mas as 3 palavras mal pronunciadas foram as mais bonitas que já ouvi em minha vida. Depois de desligar, chorei por muito tempo. Enquanto chorava, pensei: ela não conseguiu dizer essas palavras em japonês. Ela viveu 60 anos em um país onde a palavra aishiteru é pesada demais e antinatural. Então ela precisou pegar emprestado o português para dizer: eu te amo. Uma sociedade que precisa pegar emprestado o idioma de outro país para dizer uma palavra tão simples como essa. Isso é o Japão. E também é a palavra que as 1.176 mulheres que fugiram dessa sociedade ouvem todos os dias no Brasil. No dia em que recebi a ligação de minha mãe, comecei a escrever um novo manuscrito. Agora, estou escrevendo este manuscrito no Rio de Janeiro, em um café perto de casa, ao lado da janela. Acabei de receber um café americano do dono do café, que disse: Noriko, você está tão trabalhadora hoje, e colocou um Madeleine como brinde. Quando cheguei, eu não estava acostumada com esse tipo de coisa. Mas agora, se não tivesse, sentiria falta. Trabalho como jornalista freelancer e escrevo colunas sobre os 2 países. Depois que o livro foi lançado, muitas mídias entraram em contato. Houve propostas para participar de programas de televisão brasileiros e assinei um contrato com uma editora japonesa para fazer uma continuação. Quando fui demitida do Asahi, pensei que tudo havia acabado, mas muitas outras portas se abriram. Shio abriu uma escola de japonês em um bairro como Botafogo. Ela diz orgulhosamente que já tem mais de 200 alunos. Ela e Rafael estão planejando ter um filho. Ela ri e diz que a sogra já está preparando fraldas. Às vezes, vou à feira de Santa Teresa. A avó da barraca de churrasquinho, ao me ver, ainda pergunta o mesmo: já tomou café da manhã? O dono da barraca de comidas prontas ainda me coloca moqueca no saco. Quando digo: seu João, o senhor faz isso toda vez, fico sem graça. A resposta que recebo ainda é a mesma. Sem graça de quê? Generosidade. Se me perguntarem se a vida no Brasil é perfeita, responderei que não. O português ainda é difícil e às vezes ainda me choco com as diferenças culturais. Sei bem que a cultura de a nora ter que trabalhar em dias importantes na casa do marido ainda existe no Brasil. Às vezes me sinto cansada com a velocidade da mudança, e às vezes sinto falta da tranquilidade e da ordem das ruas de Tóquio. Mas há uma coisa que é completamente diferente. Aqui, quando estou cansada, alguém me pergunta: por que você aguenta? Mas no Japão, me perguntariam: por que você não aguenta? Essa diferença é tudo. É a única diferença que impulsionou 1.176 mulheres. Às vezes ligo para meus pais em Tóquio. Meu pai ainda fala pouco, mas minha mãe mudou. Ela diz eu te amo timidamente ao desligar o telefone. Ainda em português. Ela diz que ainda não consegue dizer em japonês, mas não importa. Só o fato de ela ter a coragem de dizer
Já é uma revolução em 60 anos. Ao terminar de escrever este manuscrito, quero dizer apenas mais uma coisa. A razão pela qual trouxe esta história ao mundo não é porque o Brasil é um país perfeito, não é porque os homens brasileiros são os melhores maridos do mundo. Não estou escrevendo um artigo para promover o Brasil. Esta é uma pergunta que lanço à sociedade japonesa. Por que exigimos silêncio das mulheres? Por que a palavra amor se tornou antinatural? Por que servir comida é dever das mulheres? Por que uma mulher formada na Todai precisa fazer café? Eu só percebi, aqui no Brasil, que durante todo esse tempo eu estava aguentando. Pensei que aguentar era normal, mas não é. Não é normal de jeito nenhum. Lembro-me das palavras de Sashi na entrevista. Em 29 anos, nunca ouvi ninguém dizer eu te amo uma única vez. Pensei que era normal. No instante em que percebemos que o que pensávamos ser normal não é normal, as pessoas começam a se mover. 1.176 pessoas se moveram. E eu também me movi. Quero perguntar a você que está lendo este artigo. Você está aguentando? Você está se enganando pensando que é normal? A resposta que encontrei é simples. Estar ao lado de alguém que diz eu te amo e viver sendo você mesma. Estar em um lugar onde não é preciso dizer desculpe por ser mulher e poder ser apenas eu. Isso é tudo. As 3 palavras eu te amo que minha mãe disse em português, de forma atrapalhada. As 3 palavras já comeu? Que a avó na feira disse. As 3 palavras eu te amo que Rafael escreve no post-it todas as manhãs. Apenas 3 palavras são suficientes. 1.176 mulheres atravessaram oceanos este ano em busca dessas 3 palavras. E quem será o próximo? Caros leitores, o que acharam da história de Noriko, a ex-jornalista de 9 anos do jornal Asahi? 1.176 contra 147 é o número de mulheres japonesas casadas com homens brasileiros e mulheres brasileiras casadas com homens japoneses, uma diferença de 8 vezes. E 94,4% das mulheres japonesas que se estabeleceram no Brasil responderam estar satisfeitas com sua vida atual. O que as mulheres que fugiram de um país classificado em 125 grau lugar entre 146 pascalizes no índice de disparidade de gênero encontraram aqui não foi nada grandioso. Uma mão que abre a porta do restaurante, um post-it que diz eu te amo todas as manhãs, a voz da avó na feira que pergunta já comeu, a moqueca do pai do marido que usa avental, o que pensávamos ser normal, a ponto de não notarmos. É algo tão especial que pode mudar a vida de alguém. A mãe de Noriko disse, para dizer essas 3 palavras, é preciso pegar emprestado o idioma de outro país. Nós as dizemos todos os dias para nossos pais, filhos, para as pessoas que amamos. Espero que a história de hoje faça você perceber novamente o quão valioso isso é. Se esta história te tocou, por favor, compartilha. Seu compartilhamento é um anúncio ao mundo do calor de um país chamado Brasil. Se você sentiu o coração aquecido, por favor, deixe uma frase nos comentários. Vamos ser amigos, tá? Vamos ser amigos, tá?